Eu sou Leila Evaristo, estou aí nas redes sociais do YouTube, do Face, do Instagram. Sou gerente do Espaço Promova. O Promova é um espaço multidisciplinar que tem aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e atendo crianças com dificuldade de aprendizagens ou com qualquer outro tipo de transtorno, como Down, como TEA, autista, TOD, transtorno do opositor, do comportamento opositor, e entre outros, tá? Tem uma equipe que trabalha conosco e estamos aí para ajudar e atender as famílias. Bom, recebo vários questionamentos, várias perguntas, né? Várias dúvidas, e aí eu tento responder na medida do possível, porque também tenho uma vida bastante cheia, corrida, graças a Deus, mas estou aqui para responder. Hoje vamos falar sobre o mediador escolar, o que é uma dúvida das famílias. As famílias querem saber mais sobre esse profissional, né, que está nas escolas, que está acompanhando seus filhos. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre eles. Então, suas dúvidas podem colocar aí nos comentários, ou mandar no WhatsApp, ou mandar pelo Instagram, pelo Message, que aí a gente volta a responder aqui para vocês, ok? Mas deixa aí o seu joinha, clica aí em curtida, né? Curtindo o nosso vídeo, curtindo aí a nossa página, se inscrevendo no canal do YouTube, para que a gente possa estar divulgando mais vídeos, mais temas, e vocês possam estar recebendo esses novos vídeos, né? Quando você se inscreve, você recebe a notificação de que há um novo vídeo para vocês. E compartilhe se vocês acham importante o nosso conteúdo, as nossas informações, ok? Então, um beijo aí em vocês, no coração de vocês, e vamos responder aqui a pergunta sobre o mediador. Então, quem é o mediador, né? O mediador é aquele que está no processo da aprendizagem da criança, que se encontra incluída, que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem principalmente um transtorno de aprendizagem. Esse mediador em escolas pode ser um mediador pode ser pago ou a própria escola oferece. O ideal é que a escola ofereça, porque é um profissional da escola e a escola tem um trabalho para ser desenvolvido com essa criança. Mas nas escolas, isso acontece mais nas escolas públicas. Nas escolas particulares, acontece da escola oferecer, tem escolas que oferecem, e tem pais que pagam, né, para esse mediador estar contínuo com a sua criança em escola. Principalmente, esse mediador é direcionado para crianças que têm um transtorno, né, neurológico, um transtorno físico, mental, né, tipo um TEA, um TOD, um Down, geralmente para crianças com casos mais severos. Os mais leves nem sempre precisa de um mediador contínuo, né, mas precisa de mediadores que estejam ali apoiando o professor. O ideal é que ele vá ali para apoiar o professor, certo? Então, ele vai contribuir na aprendizagem dessa criança e vai ser o suporte do professor com essa criança. Ele não tira jamais o lugar do professor, ele jamais substitui o professor. O professor continua sendo o professor desta criança, sabendo das suas habilidades, sabendo da sua potencialidade, sabendo das suas necessidades, e ele vai, junto com o mediador, né, estar propondo um trabalho para o mediador. Em contrapartida, esse mediador que está com a criança, sendo um profissional, né, uma pessoa preparada para ser mediador, ele vai estar dialogando com esse professor, apresentando e dizendo para o professor o que é melhor para a criança, como ela está se desenvolvendo ali no momento que ela está mediando. Então, os dois podem sentar juntos e planejar estratégias para trabalhar com essa criança, certo? O mediador não substitui, como eu já disse, o professor. Ele não é o responsável para criar as atividades, para criar os materiais, mas ele é o suporte do professor. O professor ele também pode dar ideias, também não podemos engessar
né, engessar a inteligência, né, a competência desse mediador. Ele também pode dizer assim, poxa, é isso aqui que você passou, ele não está conseguindo, talvez se fizéssemos desse jeito seria melhor. E ele está contribuindo com o professor, tá? Até porque ele está ali diretamente com a criança, ele está mediando o professor, até para o professor ter mais tempo para estar dando conta de toda a turma junto com essa criança incluída, certo? Mas não substitui. Alguma questão, a função mesmo do mediador, né, é facilitar essa comunicação entre a criança e o professor, entre os pais também. Lógico que ele não responde diretamente aos pais. Quem tem que responder diretamente aos pais é o professor. Ele pode estar junto com o professor para estar falando, né, do que ele percebe, da evolução, como ele desenvolveu, até porque ele está ali do lado a lado, né? Mas ele não substitui, mais uma vez, falando que ele não substitui o professor. O professor precisa, né, saber responder por essa criança, tá? Por essa criança que está em inclusão. Vamos ver. Sua contribuição principal né, do mediador é ser intermediário entre as situações, todas as situações que envolvem a questão comportamental, pedagógica, social, recreativa, de comunicação e de linguagem. Sendo esse mediador que está ali do lado, né, fazendo as aplicações das atividades, fazendo com que ele participe das aulas, né, ajudando o professor para que ele participe de todas as aulas, ele tem essa função de intermediar ele e o professor. O professor está dando, exemplo, o professor está dando aula do corpo humano, né? As outras crianças aprendem normalmente, estão lá sentadas, escutando o professor, participando das atividades. Esse mediador vai ser o suporte dessa criança que está sendo acompanhada, mediada, né? Para que ele, direcionando ele a ter atenção, a participar, né? Se ele tem uma questão, a deficiência física, ele junto com o professor já criar estratégia ou já repensar estratégia sobre isso, outras estratégias vão surgindo durante o processo dali da aula, da aprendizagem, né? E aí vai mediando para que esse aluno participe. Aí você me pergunta, a criança tem que ficar fora de sala de aula? Não, para isso que tem o mediador, para que ele fique a maior parte do tempo em sala de aula. Essa aí é uma outra questão fora de sala, a gente explica em um outro momento, tá? Hoje vamos falar apenas do mediador. Então, como eu já disse, e reforçando, esse mediador escolar, ele presta um apoio ao professor em sala de aula, ajudando em todos os trabalhos, né, adaptados, individualizados para essa criança, certo? E a criança, de uma certa forma, ele acompanha a turma. Ele não pode estar dentro da sala de aula e fazendo um outro trabalho. Ele precisa estar acompanhando a turma, né? Se o professor está falando sobre o clima, se o professor está falando sobre o corpo humano, se o professor está falando sobre o planeta, essa criança está ali para participar daquela aula e o professor já tem que ter pensado nas estratégias de como esse aluno pensar, quais os recursos, até falar com o mediador com antecedência para que os dois possam estar juntos trabalhando. De repente, precisa um material para recortar, então também esse mediador precisa de um tempo para ele estar ali ajudando o professor, né, sentar junto, de planejar o que vai ser feito para que essa criança ela fique dentro de sala de aula, para que ela acompanhe a aula em tempo real que está sendo dado, tá? Vou repetir, vai estar ali e vai ficar, enquanto o professor está falando sobre os oceanos, sobre os rios, está lá com a criança trabalhando alfabeto. Não, ele não tem que estar trabalhando alfabeto, ele tem que estar acompanhando a aula sobre os rios, né? Aí a atividade, como ele vai realizar a atividade, aí se pensa como ele vai dar uma resposta. Se é verbal, se é visual, se é de montagem, se é de quebra-cabeça, qual o recurso que vai estar trabalhando para que a criança seja avaliada, seja participativa. Se o professor faz uma aula interativa, como é que vai fazer para ele interagir? Ele interage? Como é que ele interage? É um cartaz? É uma maquete? Então, esse mediador vai ajudar junto com o professor, né, a mediar esse aluno, a se aproximar, a participar da aula. Se você tiver dúvida, a partir disso que eu falei, você deixa a sua dúvida aqui no comentário, que depois a gente volta a complementar, a falar sobre isso.
ok? Então fica aí essa visão sobre o mediador escolar, quem é esse mediador, que você possa aí estar contribuindo na escola, ajudando essa criança, para que de fato ela seja incluída, né? Não é tirar a criança da sala, não é colocar uma outra atividade em sala de aula, mas você ser o suporte dessa criança para que ela possa participar. Se for uma criança não verbal, por exemplo, você não é verbal, mas você já, de uma certa forma, você, dependendo do tempo que você já está com essa criança, você já pode entender qual a forma que ela se comunica. Se é apontando, se com o olhar, se um quebra-cabeça, se com imagens, se com desenho, se com áudio, né, se com vídeo. Como é que ela interage? O professor está dando aula sobre os rios. Ali a professora está falando. Então, enquanto ela pergunta aos alunos o que ela já disse, ela vai interagindo ali com os alunos, ela vai perguntando para aquela pessoa também que é deficiente, né, que é aluno de inclusão. Então, pergunta, e fulano, como é que ele responde? Então, assim, vocês têm que ir, o professor, ir conhecendo esse aluno como é que ele responde. Se com olhar, se com piscar, se com apontar, né, com um sorriso, com algum gesto, ele se comunica, certo? Ele se comunica de alguma forma, certo? Todos eles se comunicam. Aí basta a escola, o professor e o mediador querer estar perto a aprender como essa criança, esse aluno, esse estudante, ele se comunica, para você entender se ele está entendendo ou não. Aí, quando for a avaliação, aí também é feito, né, se sabe, já se conhece como a criança se comunica, e é feito um material adaptado para que essa criança possa estar respondendo ao conteúdo programático, né, da unidade escolar, tá? Da unidade, do bimestre, né, da avaliação em si da escola. Então, há várias formas de se conhecer, sim, né? Então, que vocês fiquem bastante tranquilos, que há formas diferenciadas de avaliar e que esse mediador está aí para ajudar, tá bom? Para contribuir junto. Professor e mediador caminham juntos. Não é mediador aqui e professor aqui. É os dois caminham juntos. Um dando aula e o outro sendo suporte da criança. Uma hora pode ser o próprio professor. Lógico, quando esse professor está aberto, ele assume essa criança como seu aluno. Você assume o seu aluno, então assim, uma hora você está, outra hora você, o mediador, junto com o mediador, enquanto você está com a turma, o mediador, e sempre se aproximando a turma. Igual você pensa assim, a turma inteira, né? Como você faz para que a turma toda participe? Você tem toda uma turma, então o professor aí é um regente, né, de uma orquestra, né, sinfônica, que é a turma, então que vocês tenham aí uma abençoada aula, abençoada mediação, abençoada docência aí, né, uma boa administração de aula e que esses alunos possam estar integrados, interagidos na aula de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, deixa aí um comentário que a gente volta aí a falar com vocês. Se tiver dúvida, querer uma sugestão, deixa aí que a gente vai ajudando como puder, tá bom? Mas deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo mais vídeos. Um beijo, fique com Deus.